E no vídeo de hoje, Gabriela, movida por boas intenções, aceita um convite bem questionável de Rod. E de volta a Jerusalém, Paulo e Barnabé se reúnem com a igreja. Fala, minhas estrelas, tudo bem com vocês? Para quem é novo aqui, muito prazer, seja muito bem-vindo. Eu sou a Lilian e te trago todos os resumos da sua novela, sua série bíblica favorita. Quer saber tudo o que rolou no episódio 13 de Paulo Apóstolo? Então já deixa seu like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e sem mais delongas, bora pro resumo. E de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais seja menos amado. Segundo Coríntios 12:15. O capítulo começa em Roma em 64 d.C. Uma mulher, ao que indica a esposa de Nero, que se achega a ele e diz que ficou sabendo que já mandou que tirassem a vida de alguns cristãos, e questiona do porquê ele não quis mandar todos de uma vez. Quando Nero se levanta tentando ignorá-la, ela diz que precisa que ele faça um favor. Quando ele, com rispidez, diz que já fez o que ela queria, ela pede que ele tire a vida de Gabriela. Ele fica sem entender direito, ele nem sabe quem é Gabriela, e ela termina dizendo que está falando da mulher de Paulo. E a cena corta para Gabi e Gamaliel, que estão à mesa enquanto Geon os serve. Gamaliel conversa com ele sobre a vida de casado, de quando ele irá trabalhar com os sogros ou não. E Gabriela diz que ele pode ir, que ela dá conta da casa. Quando Gamaliel diz a Gabi que não, e Gabi pergunta por que não, já que ela não vai se casar, precisa ajudar mais nos afazeres da casa. Gamaliel, preocupado, diz que eles precisam conversar mais sobre essa questão. E nesse momento eles começam a falar sobre Gabi se casar ou não, sobre seu voto de não se casar, se é para fazer as coisas de Deus ou se é porque ela queria se casar somente com Paulo. Ela afirma de pé juntos que é somente para fazer a obra de Deus. Nesse momento, Rod chega e diz que Gamaliel está certo em se preocupar com a filha. E ela ainda diz que acha que Gabriela deveria ir atrás de Paulo, já que os dois ainda se amam. E quando Rod sai, Gabi pergunta onde ela vai, e ela sai com um sorriso malicioso no rosto. Na cena seguinte, Rod se encontra em discussão com Jonatas, que a ofende de vadia para baixo, e diz que não tem o que esperar mesmo da irmã de um insano como Saulo. E Gabi, nervosa, o corrige: não é Saulo, é Paulo. E no meio da discussão, Gabriela chega e impede Rod de ir para cima de Jonatas. Diz que não vale a pena. Quando as duas voltam e saem, Jonatas chama por Gabriela e diz que tem pena dela, que além de Paulo tê-la deixado, largou a irmã problemática para ela cuidar. Gabi não se ofende, mas tenta conter Rod novamente, pede que não ligue para ele. Nisso, Gabi pergunta onde ela estava indo, e ela, sorrindo de novo, a convida para ir junto. E quando Gabi apresenta uma certa resistência, Rod insiste com ela, que acaba aceitando o convite. Indo com Rod, elas chegam até Berenice, e Rod apresenta Gabi. Só que Gabi não tem certeza se continua indo com elas, mas Rod insiste mais um pouco, e Berenice se apresenta como filha de Herodes. Quando elas seguem, param quando vem Agripa. E Rod fica toda derretida quando vê. Diz a Gabriela que ele é maravilhoso. Gabi fica chocada com Rod. Diz que ela tá louca, ele é filho de Herodes. Quando Rod vai até ele, Agripa olha para Gabi, cumprimenta Rod e pergunta se elas estão prontas. Não muito longe dali está acontecendo um banquete e ali chegam Agripa junto com Gabi, Rod e Berenice. Nesse momento se aproxima delas o noivo de Berenice, seu tio, que chega falando e sorrindo, mas Berenice não mostra lá muito entusiasmo não. Rod cobra de Agripa que ele deveria lhe apresentar as pessoas. E ali chega Fábio, que cumprimenta Agripa e logo se pergunta da moça ao lado dele, se referindo a Rod. Agripa apresenta ela. Ele, por sua vez, diz que seu nome é lindo, só não mais lindo que a dona do nome. Rod, por educação, diz que está encantada. Só que Rod não quer ficar de conversa com ele. Pega sua taça e pede que ele vá buscar mais vinho para ela. E quando ele sai, ela diz algo para Agripa. E os dois, juntos e sorrindo, saem dali. Gabi é deixada sozinha e ali ela chama a atenção do procurador, que vai até ela. E chega conversando, dando dicas da comida, sobre o peixe, como é feito com vísceras e sangue de peixe. E enquanto ele fala, ela diz que não come isso. É quando ele fala sobre o porco estar saboroso também. E ela novamente diz que não come. E então ele enfim se toca que ela é judia. Quando Gabriela pede licença e tenta se afastar, ele a segue, pede que espere, que fale sobre o Deus dela. E quando ela pergunta o que ele quer saber exatamente, ele diz que qualquer coisa, desde que ele ouça a voz de Gabi. E nesse momento o procurador é chamado, pois eles têm um problema no templo.
E na cena seguinte, temos um soldado que ofende os judeus, os chama de vermes e animais. E nesse momento, o soldado resolve blasfemar de uma outra maneira. Tira suas calças e ali de cima, virado para os judeus, faz suas necessidades. Os judeus ficam embasbacados com tamanha ofensa e começam a amaldiçoá-lo. E enquanto ele ri e tira completamente sua roupa, começam a dizer que ele tem que ser apedrejado. Nesse momento, o procurador chega rindo das ações do soldado romano. Ele foi chamado para resolver, mas acaba rindo cada vez mais, mostrando que ele não está nem aí para o que o soldado fez. Só que enquanto ele ri, ele é aconselhado a parar de rir e fazer alguma coisa, e outros soldados são chamados para contê-lo. Com a saída do soldado, os sacerdotes ali exigem uma reparação, que alguma coisa seja feita, e o sumo sacerdote ainda ameaça o procurador, dizendo que se nada for feito, o imperador saberá o quão fraco é o representante que ele enviou, referindo-se ao procurador. O procurador, ainda rindo, diz que o que aconteceu ali foi só uma brincadeira, mas promete que isso não irá mais se repetir. Na cena seguinte, quando Rod e Agripa resolvem aparecer, ela está sorrindo e toda doce com Agripa, indicando o que realmente aconteceu entre eles. E ali ela começa a fazer umas demonstrações de carinho a mais com ele, mas nota-se que ele fica incomodado. Então ele tenta dispensar ela, dizendo que a chama mais tarde. E Rod, um tanto decepcionada com Agripa, pergunta se ele a ama, mas Agripa desvia da pergunta, diz que ela precisa ir. E ela insiste, dizendo que ele se deitou com ela. Porém, ele diz que sim, mas foi ela quem o chamou. E quando ela pergunta novamente se ele a ama, ele diz que isso ele não pode dar, deixando Rod triste, que pergunta se ele tem outra pessoa. Mas Agripa diz que não, só que ele não acha que o que eles têm é amor. E Rod simplesmente sai, completamente triste. Saindo do banquete, Rod anda pelas ruas de Jerusalém, triste, lembra das palavras de Agripa, dizendo que o que ela quer, ele não pode dar, e o que eles têm não é amor. E isso faz Rod chorar, porém, em pensamentos, ela diz que irá fazer ele amá-la. Na cena seguinte, Rod e Gabi seguem para onde estão os apóstolos e, chegando lá, ouvem Paulo dizendo tudo o que aconteceu com ele após ser apedrejado, de como foi arrastado para fora da cidade e dado como sem vida. E Paulo continua. Após isso, algo inesperado aconteceu. Para surpresa dele, fizeram discípulos naquela cidade. E a cena corta para quando Paulo, já resgatado, está muito mal, mas está sendo cuidado por Barnabé, Eunice e Lloyd. Eles insistem ali para Paulo comer ou beber alguma coisa. Ele precisa, pois irão partir logo no próximo dia, e ele precisa recuperar suas forças, e pelo menos um pouco de água ele bebe. Quando enfim se levanta um pouco, ele resolve comer. E a cena volta para Paulo, que diz em todos os lugares que passou, incluindo a volta para Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos e os exortando a permanecerem firmes na fé. E Paulo continua que, quanto mais aqueles perseguidores lhe faziam mal, mais o povo se surpreendia com a fé deles, e mais queriam conhecer sobre Deus. Quando Barnabé também começa a falar, Paulo volta-se para trás e vê sua irmã juntamente com Gabriela, e ambas sorriem para ele, e ele sorrindo as cumprimenta com um aceno. Rod vai até Paulo e o abraça, e conversando, Paulo diz que também está com saudades dela, e Rod com isso pergunta se é só dela, e olha para Gabriela. Paulo também olha e vê que ela sorri, mas ele não diz nada, apenas muda de assunto. Com isso, Barnabé continua, e Paulo complementa, falando tudo sobre os gentios, e enquanto falavam, surgiu o assunto sobre a circuncisão, que isso estava causando dúvidas, discussões e contendas na igreja. Paulo é firme em sua posição. Eles têm ganhado gentios pela fé, através da nova aliança no sangue de Cristo Jesus. Seria mesmo necessário realizar a circuncisão? E diante disso, uma discussão ali se começa, porque alguns judeus dizem que se eles estão fazendo a parte que lhes cabe, como se batizar, porque os gentios não podem seguir as leis de Moisés, que afinal foi Deus quem deu. Na cena seguinte, os escribas e fariseus estão reunidos, pois querem decidir o que finalmente fazer em relação ao acontecido mais cedo. Afinal, o templo de Deus foi desrespeitado. Eles não podem deixar por isso mesmo, e Jonatas caça um jeito e acaba colocando a culpa do que aconteceu nos cristãos, que têm feito discípulos até mesmo entre os pagãos. E Caifás apoia e diz que não pode deixar de concordar. E ainda diz que Roma deve fazer o que faz por causa dos cristãos. E Gamaliel, que até então só ouvia eles falar,
falarem, diz para eles não colocarem a culpa nos cristãos pela falta de temor do procurador. E no meio de toda a discussão, o sumo sacerdote pede que voltem ao assunto principal, que é o soldado que os insultou. Só que novamente Jonatas leva o assunto para o lado dos cristãos. Quando Gamaliel pede que Jonatas deixe os cristãos em paz, começam a dizer que os cristãos são curandeiros e usam de charlatanismo, e Jonatas nesse momento começa a ofender Gabriela para atingir Gamaliel. E funciona, porque quando ele se levanta para defender a filha, Gamaliel começa a passar mal. De volta à reunião com os discípulos, a discussão sobre a circuncisão entre os gentios continua. Paulo diz que Jesus não veio transformar os outros povos em judeus, mas sim para trazer salvação a eles. Barnabé, vendo que os ânimos estão se alterando, ele tenta controlar a situação. Ele fala sobre o que aconteceu com Tito, que ele se circuncidou, e Barnabé achou que era o certo, mas depois ele começou a entender a obra que Deus estava fazendo entre os gentios. Porém, os que não aceitam essa questão vão contra o que Paulo pensa, e os ânimos se alteram novamente. É quando Pedro dessa vez toma a frente e pede que o povo ali se acalmem e começa a dizer: eles são filhos do mesmo pai, e os lembra da visão que teve em Cesareia e que Deus não faz diferença entre judeus e gentios. E enquanto Pedro fala, todos ouvem com atenção e finalmente todos vêm concordando com ele. Afinal, Deus é para todos. Ele é pai. Enquanto a reunião ali ainda está acontecendo, Netaniel chega chamando Gabriela, pois Gamaliel está passando mal. Na cena seguinte, o sumo sacerdote vai conversar com o procurador, que diz que o soldado vai ser disciplinado. Ele não precisa se preocupar, mas o sumo sacerdote quer saber como ele será disciplinado, pois esse soldado deve servir de exemplo para aqueles que tentarem profanar o templo novamente. E quando o procurador diz que isso não vai mais se repetir, ele oferece um pouco de vinho e diz que ninguém vai saber. E o sumo sacerdote aceita, e eles conversando um pouco mais, o sumo sacerdote diz que está ali em nome de Gamaliel, pois é ele quem está colocando todo o sinédrio contra o procurador. Quando o procurador pergunta quem é esse, ele é informado que Gamaliel é o pai da jovem que chamou a atenção dele mais cedo, Gabriela. Já na casa de Gamaliel, estão ali reunidos com ele Netaniel, Gabriela, Rode e Paulo, todos preocupados com a saúde de Gamaliel. Mas ele já está bem. Gamaliel começa a falar com Paulo, que diz a ele que voltará para Antioquia. E enquanto conversam ali, o procurador chega à casa de Gamaliel, entra sem ser convidado e vai direto para Gabriela. E diz a ela que ela não sai de seus pensamentos e beija sua mão. Gabriela ela só olha para Paulo como se pedisse socorro. E chegamos ao final de mais um resumo. Se você ficou até aqui, muito obrigada por assistir. Deixe seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Comente e compartilhe para que outras pessoas possam conhecer o nosso conteúdo. E eu vou ficando por aqui. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau!